E aí, galera, beleza? Eu quero chamar a tua atenção para o seguinte: houve um ataque nos Estados Unidos, um certo parque aquático, e 9 pessoas ficaram feridas. Segundo os relatos, havia um homem nas proximidades do parque e, consequentemente, ele se tornou suspeito e depois ele apareceu morto. Não existe prova, evidência de que ele foi a pessoa que praticou o crime. O que nós podemos observar nesse caso? Nós podemos observar o seguinte: como sempre, a guerra não é contra a nação, a guerra não é contra o tráfico, a guerra é contra o homem. Não havia prova nenhuma de que ele cometeu aquele crime, aquele atentado. No entanto, pelo simples fato dele ser homem e ter ocorrido ali nas proximidades, naturalmente ele recebeu a pior das condenações, que é uma total violação dos direitos humanos. Mataram ele. Agora, quem fez isso vai ser punido? Então, isso é um exemplo de como a violência contra o homem é natural, é naturalizada e simplesmente ninguém quer saber disso. Não existe respeito aos direitos humanos para os homens. E você pode parar para questionar, analisando, comparando uma coisa com a outra que aparentemente não tem relação. O caso do PL tratado na Câmara dos Deputados, onde eles procuraram aprovar um projeto de lei, um PL, em que modifica a lei do aborto. Devido eles tratarem o caso do modo que trataram, teve que ver como que muita gente reagiu, principalmente mulheres, ou que dizem a esquerda, teve que ver como eles agiram. O fato é que nessa briga entre dois grupos ideológicos políticos, a pior das vítimas são os homens. Por quê? Analisa um caso desse, contextualiza com o caso da morte do cara devido aos ataques no parque. Devido a questões relacionadas a aborto, se fala histórias, se tem casos em que se fala em crimes sexuais. E você muitas das vezes vai ver a realidade, a prática, as coisas são totalmente diferentes. E devido a crimes sexuais, abuso, o que acontece? Homens são mortos, são executados. Os estados nacionais não estão nem aí com o fato, tantos homens são executados. Nesse momento dessa gravação, 2 no bairro onde eu moro, na comunidade onde eu moro, aqui é uma comunidade, foram mortos. Claro que é questões relacionadas ao tráfico de drogas local. Aí você para questionar. O que isso tem a ver uma coisa com a outra? Tem tudo a ver a questão da violação dos direitos humanos dos homens e ninguém fazer nada. Políticos não se importa, mulheres não se importa. Mulheres vai se importar de forma emocional em situações em que, por exemplo, tem uma mega operação e a polícia mata muita gente, muitos homens, a mídia vai divulgar tantos mortos, pessoas, não vai nem falar especificamente homens. Aí vai haver choradeira de mulheres.
Mas só que vai ver quais eram as ações dessas mulheres, quem elas são, o que elas faziam. Muitas delas eram mães que consentia e gostava do fato de receber dinheiro do seu filho, que era envolvido com o tráfico. E quando foi morto, caiu na choradeira. São mulheres que a preferência delas, o gosto delas é por bandidos. Então você vê que elas são cúmplices, elas são envolvidas com o movimento de uma forma ou de outra. E você vê as ações políticas, o político não está se importando com a violência contra os homens, porque são essas mesmas mães, ditas mães, essas mesmas mulheres, dependendo da historinha que diz respeito a elas, sabe o que elas fazem? Ela vai denunciar o seu Zé, que não, nem envolvimento com o movimento tem, tanto para a polícia, para o Estado, quanto para o movimento. Principalmente história aí de acusações de crimes sexuais. Essas senhoras demagogas da política, elas sempre têm histórias diversas, estratégias diversas do tipo, alegações diversas, falando em proteger crianças e adolescentes. Aí nessas conversas de proteger crianças e adolescentes, junto com a mídia, que é feminista, tem que ver o que eles fazem. Eles fazem o inferno, o pandemônio, para criminalizar, marginalizar, matar, executar, torturar, cometer todo tipo de barbárie em relação a homens. Por quê? Porque simplesmente elas não têm dó nem piedade de homens, não. Então, por aí você vai ver que quando se refere a homens, não existe direitos humanos, seja no Brasil ou em outra parte do mundo. E a maior prova disso é o militarismo. Na hora de guerra, homens têm que ser usados como bucha de canhão. É isso. Alguém fala em genocídio promovido pelos estados nacionais em forma de violência, não importa qual o rótulo, a expressão que usa, violência urbana, violência da guerra, execução, crimes brutais, não importa. Ninguém se importa com a violência contra os homens, a total violação dos seus direitos humanos, principalmente o direito à vida e os outros direitos que podem vir em segundo plano. Nem se fala, por exemplo, o direito à educação no Brasil. Você acha que por que as mulheres são a maioria nas universidades? Porque simplesmente o mundo odeia homens por eles nascerem homens. Não existe empatia por homens por eles serem homens, por nascerem homens. Homens simplesmente têm a liderança. É isso. Agora pode falar, mas são homens que praticam violência contra homens. E daí que importa? Eu estou falando do homem como vítima. Não importa. As mulheres têm responsabilidade por vários fatores. O modo operante delas é totalmente diferente de homens. Por exemplo, quando se fala em formação de quadrilha, por acaso o Estado brasileiro, a polícia, procura investigar com seriedade mulheres que têm relação com o tráfico? Procura enquadrar elas e tratar da mesma forma como trata homens por formação de quadrilha? A dinâmica delas, o modo operante delas é totalmente diferente. Eu estou falando de mães, de mulheres que têm um relacionamento com traficantes. Aquela mãe, ela pode muito bem entregar o seu filho bandido, mas o Estado protege ela por quê? Por conta do feminismo. É lógico,
E o feminismo é a pior das facções, porque é uma facção extremamente sofisticada. Então é isso que eu queria falar. Vamos ficando por aqui. Até mais, um forte abraço, tá ok?